Meu filho, Soteudinho, mais um grande jogador que passou pelo Santos nesses últimos tempos, está saindo. E são os meninos da Vila aqui para comentar essa saída aí do Soteudo. Soteudinho, que caiu na graça dos torcedores do Santos, né? Acho que todo mundo, principalmente no bom momento que ele teve com o Sampaoli, sabia da importância dele dentro Sim. de campo. É, ele soube desempenhar muito bem, ele jogava demais, ele jogou muito no Santos. Mesmo que isso passou pouco tempo, ele conseguiu marcar um pouco da sua história no clube, né? No Santos. Sim, e Eu acho isso da hora, além disso, também o clube marcou também a carreira do jogador, né? Ele teve uma com exposição totalmente certeza. diferente, ele chegou a fazer uma tatuagem do Santos. Então isso mostra também o amor que o cara tem ao clube. Eu acho que a torcida Ele consegue se identificar, identificou, a torcida consegue também se identificar por conta dessa identificação própria do jogador, né? sim. Mas vamos pros valores aí, cara? Bora. O Santos repassou todos os valores da venda, né, pro Achipato e ainda vai ter que pagar 500 mil dólares para sanar completamente a dívida, né? Ele vai dividir, a partir de junho começa a pagar as parcelas, esse valor de 500 mil, só que ficou acordado que o Santos ainda vai ter 12,5% do valor de venda do Soteldo, mas só se ele for vendido para times de fora da Liga Americana, que é para onde ele tá indo, pro Toronto, né? Que é um time canadense que joga a Liga Americana de futebol. E aí o Santos fica com esses 12,5%. Pra mim foi ótimo, né? Eu nunca vi um clube contratar um jogador do nível do Soteldo por 500 mil. Porque o Santos não pagou nada. Isso. Vendeu agora, pegou 500, tá pagando, vai pagar os 500 mil. Então praticamente é isso que o Santos fez. É o quê? Um valor de empréstimo de um O jogador? Santos ficou com o jogador mais de 2 anos, né? E o É, jogador ele teve grandes participações na Libertadores, por exemplo, do ano passado. Né? Ele teve grandes contribuições para o time e o Santos não retrasa. pagou um centavo. Sim, Um 2019 centavo. também, jogou 2019 muito no jogou brasileiro. bastante. Então o jogador ele teve grandes momentos no time e o Santos não pagou um centavo por ele, só pagou o salário e Malemar pagava o salário, né? Sim, Tanto que tem algumas pessoas falando, né? O próprio Soteldo fala, ele teve grandes glórias, né, no time do Santos e teve grandes momentos difíceis que ele superou tudo isso, isso ajudou muito o clube também. ajudou ele também a evoluir como jogador, né? E até falando um pouco disso, o empresário do Soteldo e os empresários envolvidos na negociação, todo mundo não vai receber nenhum valor. O Isso é Soteldo legal. abriu mão dos salários e de tudo que tinha com o Santos. Então, entre o Santos, o Soteldo e o empresário, tá tudo resolvido Até a mesmo. rescisão, né? Porque o Santos teria que Sim, pagar um valor de rescisão isso pro mesmo. Ele Soteldo. abriu mão da rescisão de valor de rescisão. Então, assim, ele saiu pela porta da frente com carinho da torcida, na minha opinião. Acho que tá todo mundo Em sua triste maioria, por né? ele ter saído, mas aí é importante pro time, né? A gente se livra agora do transfer ban. O Santos mesmo no site já colocou isso, que o Santos se livra do transfer ban. É claro que é por um tempo, né? Porque a gente tá lascado com o caso do Gabigol ainda, Sim. de E muito tempo atrás que o Santos E o vendeu ele. possível retorno do caso Cueva, né? Que o O Santos Cueva chegou a que ganhar uma instância ou outra, mas ainda saudades não. do Cueva, Saudade de longe daqui. xingar Saudades. saudade de xingar o Cueva, Meu às vezes Deus dá do céu, saudade de xingar o nossa. Cueva. Então é isso, a grande importância do jogador, infelizmente, foi ofuscada pela grande importância do valor e das aberturas que o Santos vai ter com a saída dele. Então o Santos vai se livrar desse próprio transfer ban e vai ter um tempo aí para conseguir contratar uma, duas ou três opções, ou quem sabe nenhuma, mas pelo menos para o Santos não perder pontos. É, Porque a gente sabe que se o se transfer ban livrou. É a parte ficasse por mais importante, um né? tempo, o Santos poderia perder 3 a 6 pontos, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, como aconteceu com o Cruzeiro, que colocou o Cruzeiro numa situação ridícula, porque o Cruzeiro tipo ganhou alguns jogos e quando ele foi ver ele estava em último, penúltimo ainda no Seis campeonato, pontos eles ganhando pra perderam, né? caramba, só que É. 6 pontos. O time começou na lanterna e ficou algumas rodadas na zona de rebaixamento por conta desses 6 pontos. Então faz diferença. A gente sabe, por exemplo, 6 pontos tirariam o Santos dessa Libertadores que ele está hoje, se acontecesse isso na temporada passada. Então, todo o entorno dessa negociação é muito positiva para o time do Santos, por conta das atrapalhadas que foi feito dentro da outra gestão. Né? Pérez aí, os frutos que a gente ainda vai colher de um tempo atrás, já de uns 10 anos de gestão ruim, Sim. ou até mais, na verdade. E o Pérez que foi desastroso, né? Que foi o pior presidente, na minha opinião, do Santos. Aí, Milo tem que manter a calma. O time não tá bem e sem o Soteldo a tendência é ficar mais difícil ainda.
Sim. né? O Soteldo ali não vinha nos bons jogos, mas o Lucas Braga teve melhores momentos nessa temporada agora, bem nessa temporada, teve melhores momentos, só que já deixou a desejar, por exemplo, nesse jogo contra o Novo Horizontino. Mas o time todo tá Então, mal, sim, né? sim. Então a gente precisa que esses Taticamente. jogadores, os demais, fora Soteldo, infelizmente já se foi, né? Já deve estar arrumando as malas dele pra ir lá pro futebol Ele canadense, postou, né, futebol saindo americano. de E, Santos. então, nesse caso, a gente tem que agora observar os jogadores que estão lá e torcer para que eles vão bem, para que aí o Santos tenha alguns frutos nesse ano. Não sei se Sim. títulos, mas alguns frutos positivos. Eu acho que Beleza? títulos não dá nem pra ficar sonhando muito. Eu não tô Títulos eu sonhando acho com... que vai Na demorar um verdade, tá bem no campo pouco. do sonho mesmo. Tá É, bem no campo do é sonho. bem no quase, igual foi ano passado que quase batemos, que foi surpresa e chegar até a Total, surpresa final da total. Libertadores. Mas ficar sonhando com títulos, acho que tem que mais ter o pé no chão. Tem o pé no chão. Sim. Não sonhava com o Soteldo, não vai sonhar sem ele. E o seguinte, eu vi uma frase muito bacana. Se tudo der certo pro Santos nesse ano, ele não será rebaixado, ele terá uma posição positiva no Brasileiro e ele terá um estádio. Essas são as surpresas positivas pro Santos, porque o restante é a administração e reestruturação do clube. Bacana? Eu até concordo, mas eu nunca penso em rebaixamento do Santos. É bem difícil eu pensar que o time vai cair ou alguma coisa do tipo. Com o Gesualdo, eu falava, nossa, esse time aí, a tendência é que lute lá embaixo mesmo. Mas eu nunca fico pensando nisso, não. Eu nem acho que isso nossa, é um puta ponto positivo. Não, não acho. O Gesualdo estragou aquele time? Estragou. Mas mesmo assim, não acho que o time vai cair porque tá mal financeiramente, tal, do jeito que tá hoje. É porque na verdade a questão financeira não é o grande quadro que eu acho que pode deixar o Santos cair, mas é a questão técnica mesmo. O time do Santos tá mal, o Santos tá perdendo, empatando jogos contra times que alguns deles nem tem divisão, alguns deles estão na Série B, Série C, Série. Então, tipo, o que a gente tem que olhar é que o Santos não tá performando bem nesses times, e quando chega um brasileiro, o Santos vai estar jogando de 2 a 3 competições ao mesmo tempo. A gente não tem elenco, a gente quase não tem um time formado nesse momento, a gente não tem um elenco para suportar 3 competições. Então, se acontecer, por exemplo, algo parecido com o ano passado, que o Santos teve que priorizar outras competições e deixou o brasileiro como última opção, o que pode acontecer é que o Santos não fique em sexto e fique muito mais próximo da zona da degola do que, por exemplo, da zona da Libertadores. Então, assim, quando eu comento até, eu acho que a torcida fala alguns, claro, que são muito mais exagerados, mas fala que o Santos está jogando um futebol, mas está se portando como um time que vai lutar contra o rebaixamento, é por conta desses fatores. Imagine se acontece uma Copa do Brasil, uma Libertadores e um brasileiro para o Santos disputar com esse time, que não está conseguindo disputar uma Libertadores e um Paulista. Aí Mas fica mais o complicado. jogo tá muito perto do outro. Tem essa parte também. Sim, mas vai ser É esses um em jogos cima perto do do outro. outro. Vai ser Aí jogos joga com perto o do time outro. reserva. O time titular do Santos já tem, Caio Jorge com 19, ou às vezes o Marcos Leonardo com Uhum. 18 por aí. O Kaique, por exemplo, também super jovem, é um xerifão ali da zaga do Santos, é o Kaique, não tem nem 20 anos. Então, o time reserva do Santos é menos preparado ainda, entendeu? Não dá pra ficar contando também com um time que tem... O Kaique é uma grande surpresa. É muito jovem, mas parece que é melhor do que muito jogador mais velho. Sim. Mas não dá pra ficar contando com isso. O time reserva do Santos vai oscilar muito e vai oscilar contra o time da Série C, Série B, porque jogava com esses times, E aí você acha que times com desse isso nível. o Santos não pode oscilar a ponto de lutar contra um rebaixamento? Eu não digo de lutar. Eu tô falando assim, tá mais próximo de um rebaixamento do que mais próximo de uma Libertadores. Tipo, o Santos tá finalizando o campeonato, a gente não tem chance de ir pra Libertadores, a gente tem que se manter pra Sul-Americano, por exemplo. Eu acho que hoje é mais a realidade do Santos desse momento. Agora, se o Santos tiver um crescimento, aí a gente pode mudar de opinião e ver e priorizar alguma outra coisa desses campeonatos. Mas eu acho que olhando esse momento, o Santos tem um time para ficar nessa posição, 10º lugar. E não seria tão ruim. A gente tem sendo realista, tá? Mas eu quero muito mais que isso. Não sei, eu acho que dá pra tentar sim uma Libertadores. Eu acho que o time consegue, porque tá fácil, tá difícil pro Santos, mas também não tá fácil pra ninguém. Sei lá, o Atlético Paranaense lá não tá tendo tanta dificuldade, porque o Atlético Paranaense joga um campeonato super muito, muito fraco, Sim. né? O estadual, no caso. Eles estão tendo. Tem outros times que estão jogando, sei lá, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá tendo dificuldade lá com o Cuca, com o Hulk, com muito Sim. dinheiro. Porque o trabalho acabou de começar também, né? Mesmo que eu não concorde com o trabalho do Cuca,
Ele fez muita coisa no Santos, mas ele não acho que ele vai fazer muita coisa no Atlético. Com o time que ele tem, a coisa é muito mais fácil do que aqui no Santos, né? Sim, Mas... acho que esse é o ponto. Recuperar um bom futebol com um time bom. Então, beleza, eu tô jogando mal, mas eu tenho o Hulk, eu tenho o Guga, eu tenho outros jogadores, eu tenho o Nátio Fernandes que joga muita bola. Agora, por exemplo, eu recuperar o futebol com o Santos, que tem jogadores que estão se maturando ainda, estão melhorando, estão evoluindo, e a gente depende muito do melhor momento deles. A gente depende do Lucas Braga, hoje com o melhor momento que ele teve na carreira dele, o Marinho com o melhor momento que ele teve na carreira dele, um Caio Jorge, eu acho difícil de repetir. Luan Pérez. Então a gente fala assim, a gente tem um time realmente competitivo para jogar 3 competições e não deixar um brasileiro chegar numa situação que nos dá medo, é um grande desafio do Santos nesse ano. Pode ser, pode ser. Eu acho que dá pra pensar que vai ser difícil e o otimismo é pegar uma liberta mesmo. Sim, o otimismo da liberta, e não é utópico o rebaixamento, de lutar contra o rebaixamento, mas o time do Santos, parece que todo começo de ano é a mesma história, né? Todo começo de ano o Santos tá balançando no Paulista, acaba passando porque a qualidade dos outros times acabam ajudando muito o Santos, por exemplo, como essa, o Guarani pode ajudar o Santos. Sim. Então sempre começa conturbado, mas a gente tem que estar com esperança e que melhore dentro de campo. Tá melhorando a passos bem curtos, então a paciência tá faltando. Mas é como a entrevista do Roland falou, a paciência é o que o Santos mais precisa, mas é o que o futebol menos tem. E aí, por isso que não é comum no futebol. Não é comum no futebol. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreva, compartilha com algum amigo seu santista. Quanto mais conteúdo do Santos, melhor. Bora lá.